irmãos em Cristo, nesse momento de culto, a primeira igreja batista em Divinópolis, igreja centenária a serviço do Deus eterno, convida você e todas as pessoas a cultuarem o nome do Senhor Jesus Cristo por meio do estudo da sua palavra, por meio da oração, por meio da nossa comunhão, que em Cristo está sempre preservada. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai bendito, estamos muito gratos ao Senhor por todo o amor que temos recebido de tuas mãos. Gratos, Senhor, pelo teu Santo Espírito que tem nos mostrado dia após dia o melhor caminho para essa vida, que é o caminho da obediência à tua palavra e do desejo de praticá-la. Estamos muito gratos, Senhor, porque a nossa igreja permanece firme no Senhor, cumprindo a sua missão nesses dias desafiadores. E te pedimos, ó Pai, conceda aos teus servos, nesse momento, o desejo sincero de adorá-lo em espírito e em verdade. E a todos os que estão cansados, abatidos, desesperançados, conceda-lhes, ó Pai, o refrigério que vem do Senhor e que é incomparavelmente superior a qualquer outro ato de bondade do ser humano. Nós te pedimos que nos dirija de tal modo que esse culto seja aprovado pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 67. O nosso ministro de Juventude, Igor, fará a leitura desse salmo. Salmo 67. Boa noite, meus irmãos. Vamos ler então a palavra do Senhor. Seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Amém. Nós vamos continuar juntos, unidos ao Senhor por sua palavra, ouvindo a reflexão com o nosso ministro de música, Rogério. Boa noite, meus irmãos. Hoje, para a nossa pequena reflexão, eu também queria ler um salmo e convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, um salmo muito conhecido. Eu queria compartilhar desse salmo com os irmãos. Salmos 23. Nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Esse salmo é o salmo de Davi, e Davi escreveu esse salmo expressando a sua confiança no Senhor. Esse salmo nós encontramos uma linguagem específica. Davi escreve e usa elementos do contexto dele. Davi trata aqui do relacionamento de pastor e ovelhas. E por que Davi escreve esse salmo falando disso, usando esses elementos, usando essas palavras? Porque Davi foi pastor de ovelhas. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 11, nós encontramos esse relato. É o momento em que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi. Samuel vai, usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, à casa de Jessé, para encontrar ali aquele que seria o novo rei de Israel.
E quando Samuel chega à casa de Jessé, nos diz o versículo 11 do capítulo 16. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, os jovens? E disse então Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então, o texto nos revela o que Davi estava fazendo no momento em que Samuel, o profeta Samuel, foi à casa do seu pai, Jessé, usado por Deus à busca desse novo rei. Davi, então, ao escrever o Salmo 23, usa uma linguagem que ele estava acostumado a ser pastor de ovelha, a tratar de ovelha. E nós vamos identificar nesse salmo esses elementos apresentados por Davi. E o que era um pastor de ovelhas? Pastor de ovelhas era a pessoa responsável por conduzir o rebanho pelo campo. Pessoa responsável em providenciar para aquele rebanho alimento, água, proteção. O pastor de ovelha tinha essa função. Era a responsabilidade desse pastor cuidar desse rebanho. E no Salmo 23, eu convido você a olhar, nós vamos identificar isso. Davi, no primeiro versículo, nos diz que o Senhor é o meu pastor, o meu guia, aquele que me guia, aquele que me conduz. E porque o pastor é o meu guia, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vou descansar, porque eu sei que quem me guia irá suprir as minhas necessidades. Ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes, pastos verdes. E verde, quando pensamos num pasto verde, para um animal, para um rebanho, significa alimentação, boa alimentação. O Senhor vai me levar junto às águas de descanso, além da água que sacia, água boa, que sacia e que traz ao rebanho um momento para descanso, para repouso. Então, Davi apresenta esse pastor, o Senhor, como guia que vai lhe guiar com segurança e que vai lhe dar um lugar de repouso, de descanso. O pastor que refrigera a minha alma, o pastor que, pensando na ação do pastor no campo, esse refrigério tem a ver com aquele momento, depois do sol ardente no campo, o pastor encontra um lugar de sombra, um lugar de brisa, um lugar de vento fresco para descansar. É esse pastor que refrigera minha alma, esse pastor que me dá descanso, esse pastor que me leva a esse lugar de descanso, que me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Um pastor que me conduz com a sua palavra, com a sua voz, com as suas verdades, por amor dele, a ação do pastor. Pastor com esse cuidado, com essa ação em guiar, expressa o seu amor. E aí o salmista descansa e diz no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque esse pastor, ele está comigo. Essa ovelha, Davi que se coloca na posição de ovelha, diz, eu não tenho que temer, eu não preciso temer o mal, porque eu não estou sozinho nesse vale, nessa caminhada, o meu supremo pastor é comigo. E aí, o Davi destaca duas ferramentas importantes no dia a dia do pastor, o bordão e o cajado. O bordão, aquela ferramenta que o pastor usa para se defender quando um animal feroz tenta atacar o rebanho, tenta agredir o rebanho. O pastor então usa esse bordão para se proteger. E o cajado para puxar de volta aquela ovelha que saiu do rumo do rebanho ou que caiu em alguma vala. Então, Davi diz que o Senhor usa como pastor essas duas ferramentas na condução da sua vida. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aqui Davi traz à nossa memória aquela cena de celebração pós-guerra. Depois que o exército chegava da conquista, Davi fala que havia um jantar, uma celebração de vitória, onde o rei era ungido com óleo. Então ele diz aqui que depois que ele passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor já reservou esse momento de vitória, esse momento de celebrar o livramento. E aí ele diz ainda, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E Davi faz menção das bênçãos desse Senhor, das muitas bênçãos desse Senhor sobre a sua vida. E qual é o desejo, então, do salmista Davi? Que a bondade e a misericórdia, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor o seguirão para todo sempre. E que a satisfação do salmista aqui agora,
é habitar na casa do Senhor para todo sempre. Davi faz menção agora, e eu acredito que ele vem à minha cabeça como se ele estivesse olhando para Jerusalém. Nós sabemos que na antiga aliança a arca ficava em Jerusalém. E Davi imagina estar em Jerusalém, na presença do Senhor, cultuando o Senhor eternamente, para todo sempre. E aí nós, olhando para esse texto, nós podemos tirar algumas lições. A primeira é que Deus, na pessoa de Jesus, é o nosso supremo pastor. E o próprio Jesus afirma isso. Eu quero te convidar a conferir comigo rapidamente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11, quando Jesus mesmo nos afirma: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E assim como ele afirmou, ele deu. Mais uma vez, em harmonia com o que o salmista acabou de escrever para nós. O supremo pastor que veio, padeceu, se entregou pela sua ovelha, derramou seu sangue pelo resgate das suas ovelhas. Ele cuida do seu rebanho. Nós aprendemos aqui que o supremo pastor que deu a vida pelas suas ovelhas também cuida, suprindo em todas as necessidades. E o próprio Jesus afirma isso lá em Mateus 6, no versículo 25 em diante, mas eu quero destacar apenas o versículo 25, quando Jesus nos aconselha: por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então Jesus mais uma vez dando prova de que ele, como supremo pastor, ele supre as necessidades da ovelha, as nossas necessidades. Ele cuida de nós, ele nos guia, ele tem o controle da nossa vida. E ainda, olhando para esse salmo, nós podemos perceber que o supremo pastor, ele traz bonança em tempos difíceis. Olha quando Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o supremo pastor está comigo. E nós, mais uma vez, vemos isso, podemos conferir isso na frase de Jesus, na orientação de Jesus. Agora no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, quando o próprio Jesus nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma afirmação de que o Supremo Pastor, ele nos proporciona essa bonança em tempos difíceis, porque ele já conquistou a vitória. E eu faço associação aqui ao versículo 5 do capítulo 23 dos Salmos, quando imagino a cena, o banquete da celebração da vitória. E agora, o que vem à minha cabeça, à minha mente nesse momento, é a grande cena em que juntos poderemos, na presença do Rei Jesus, na sua segunda vinda aqui a este mundo, celebrarmos a vitória nele sobre o pecado, sobre o diabo. Glórias ao Senhor, o nosso supremo pastor. E por fim, quero deixar aqui para você, nessa reflexão, as seguintes expressões. Se o Senhor é o seu pastor, deixe ele conduzir a sua vida pelo caminho mais sombrio. Seja qual for o seu momento agora, seja qual for o seu vale, seja qual for a sua dificuldade, deixe o Supremo Pastor te conduzir, porque ele é o melhor guia. Não tente conduzir pelos seus próprios caminhos. Aceite a condução do Supremo Pastor. Se o Senhor é o seu pastor, não viva angustiado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Ele nos prometeu e ele é fiel a ele mesmo. E ele nos permite desfrutarmos dessa fidelidade. Então descanse, porque do amanhã cuidará o Senhor. E por fim, se o Senhor é o seu pastor, faça como o salmista Davi. Cante, celebre a sua confiança no Senhor. Faça um culto, realize, adore ao Senhor, seja grato ao Senhor. Descanse nessa certeza de que Ele tem cuidado de todos nós. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Como é bom ouvir falar do nosso bom pastor, que jamais deixará de guiar o seu povo, como nos foi dito. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo-lhe por tudo isso. Mas eu quero pedir ao pastor Petrônio que agradeça também a Deus pelas muitas e muitas vidas que atenderam o apelo desta igreja e doaram muitos alimentos, doaram valores para que possamos socorrer a muitas famílias, como já temos feito, com cestas básicas. Vamos também agradecer ao Senhor por cada família que nos acompanha. E ao mesmo tempo pedir ao Senhor
que sustente a todos, sustente as famílias na realização do culto doméstico conosco ou por meio de outros recursos que tem tido em mãos, como o Manancial. Vamos pedir ao Senhor que seja com os profissionais de saúde, com os demais profissionais, com os enfermos. Vamos orar ao Senhor por nossa nação. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos porque recebemos diariamente o cuidado do Senhor, que é o nosso pastor, nos alimentando, nos guiando, nos livrando dos perigos e nos dando, ó Deus, segurança para atravessarmos vales sombrios. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos também, ó Deus, porque o Senhor, além de nos suprir, também nos dá do teu amor e abre a nossa visão para cuidarmos também do nosso próximo. Te agradecemos, ó Deus, pela generosidade da tua igreja, por esse movimento, ó Deus, de doação, de sensibilidade àqueles que estão passando fome nesse momento. Ó Pai, nós te agradecemos pela tua igreja, que é agora, nesse momento difícil, a expressão, ó Deus, do teu reino, cuidando de vidas. Nós te pedimos, ó Pai, mais uma vez também pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão na linha de frente, ó Deus, arriscando suas vidas, para que nós possamos permanecer o máximo de tempo possível em casa. Muito obrigado, Deus, por esse culto. Recebe como expressão da nossa adoração ao Senhor. Que possamos, como igreja, juntos, ó Deus, continuarmos adorando a Ti. É a nossa oração, fazemos assim, em nome de Jesus.